Graça e paz, queridos irmãos. Que Deus abençoe você neste dia que o Senhor fez. Dia de bênçãos, dia de gratidão a Deus, porque independente do dia, agradeça a Deus pelo fato de você abrir os olhos, estar de pé, estar vivendo. A vida é uma dádiva, é um dom de Deus, né? E diante disso, nós queremos chamar vossa atenção para que você possa estar junto com a sua Bíblia, não é? E darmos sequência ao que nós iniciamos no vídeo anterior sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. E continuando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele nos adverte, ele deixa claro as questões pertinentes ao seu retorno para levar os seus, levar aqueles que têm compromisso com Deus, com a palavra de Deus, né? Levar aqueles que têm uma vida de consagração, de dedicação, não é, ao Senhor, o nosso Deus. Diante disso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, não é, dando sequência à aula anterior, Jesus fala das guerras, né, e ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra, no versículo 6, e ele diz: não se assustem, não fiquem assustados, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. E como nós falamos no vídeo anterior dos sinais que seguiram-se muito sequenciais, vindo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, não é? Os terremotos na Turquia, no Marrocos, os maremotos e assim sucessivamente, as cheias, os incêndios, a grande quantidade de pessoas que foram mortas por esses eventos. E fazendo lembrar que tudo isto que aconteceu é também o derramamento da ira de Deus sobre os homens. Como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 18, da carta aos Romanos, Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, não é? Que tem torcido a verdade e feito da verdade uma mentira e da mentira uma verdade, diz o profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20 e 21. E o mesmo profeta fala que as justiças daqui são como trapos de imundícia. É tanto que nós estamos vendo aí a mídia tradicional, não é, apoiando de certa forma alguns políticos, tanto do Brasil como do mundo, apoiando o ataque terrorista que aconteceu recentemente ali na faixa de Gaza, entre Israel e palestinos. Que eles queiram ter um Estado é justo, é viável. Porém, não é dessa forma que se faz, visto que o território ali pertence a Israel. Dentro de questões históricas, nós não vamos entrar, porque é muita coisa para se falar, questões que envolvem esses conflitos. Todavia, o diálogo ainda é a melhor solução. Que as ideias lógicas, fundamentadas, alicerçadas na verdade, sejam feitas. Não com mentiras, engano e violência, que só traz dor, tristeza e tormento. Na guerra não há vencedores, na guerra só há dor, só há pranto, só há tristeza, só há desgraça. Inocentes são mortos, inocentes sofrem,
pessoas que estão neutras nessa questão, porque compreendem que a violência não é o caminho a ser tomado. Porém, pelas questões religiosas que imperam ali na área da faixa de Gaza, onde eles são seguidores do Islã e promovem esses atentados, esse massacre à população, não só judia, como à população palestina. E dentro desse contexto, o nosso Cristo, ele falou que haveria guerra, ele falou que haveria nação contra nação, reino contra reino, mas que isso não era o fim, era o começo das dores. E dentro dessa questão do começo das dores, Jesus fala que haveria pestes, fome, terremotos em vários lugares. Ora, terremotos, doenças, sempre existiram. Porém, nenhuma das doenças que existiram no passado são como as que têm acontecido hoje. As doenças que ocorreram no passado, elas eram regionais, locais, não é? Ou até dentro de um contexto nacional, nunca mundial. Tivemos a primeira pandemia e, com certeza, teremos outras pandemias. Haverá outras pandemias. Hoje, o sistema que governa este mundo, os homens maus que estão no controle dos países, que programam a destruição da raça humana de forma em massa, eles programam, eles criam, desenvolvem vírus, doenças de forma proposital dentro de laboratórios. Antes de ser uma guerra armada, é uma guerra biológica, é uma guerra invisível que os que controlam o sistema fazem contra uma população desinformada, uma população crédula nas mentiras que são ensinadas até nos centros acadêmicos, nas escolas, porque pessoas são preparadas para isso, né, para mentir, para enganar, para não mostrar uma realidade que de fato existe, que existem pessoas que vivem para praticar o mal. E essas pessoas trabalham contra a humanidade, trabalham contra a família, trabalham contra Deus, porque destruindo a família, que é a célula matriz de uma sociedade saudável. Se a família não está saudável, a sociedade se tornará uma sociedade doente. E em consequência disso, o agravamento do pecado, da desobediência, da falta de respeito, da falta de decência, da falta de moral, da falta de honestidade, não é? Da falta do valor pela vida, são coisas que provocam a ira de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele declara explicitamente que os céus, não é? 1:18 de Romanos, que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. E dentro desse contexto, com a desobediência, com o agravamento do pecado, porque o homem, por mais mal que ele seja, ele tem a consciência do que é certo, do que deve fazer o certo. Mas é mais fácil fazer o mal, praticar o mal, do que fazer o certo. Então, dentro desse contexto, quando o homem sabe do que é certo e faz o mal, ele afronta a Deus. Como diz o Salmo 14, o tolo dirá: não há Deus. Eu posso fazer o que eu quiser, não existe Deus. E a Bíblia nos fala que Deus é o justo juiz.
ele vai cobrar tudo que o homem fizer. Se o homem crer ou não crer, Deus o fará. No dia do juízo final, como nos informa Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante, mostra que haverá um juízo, e esse juízo, onde todos os homens, sejam ricos ou pobres, grandes e pequenos, eles estarão diante do trono de Jesus e receberão o julgamento, porque Deus não deixa escapar nada, meu filho. Tudo que você fizer está registrado nos anais celestiais, no cartório divino. A justiça daqui falha, a justiça daqui não vê, ou se vê, faz-se de cega, mas a de Deus não. Ele é o justo juiz, ele é o Senhor de toda a terra, julga e peleja com justiça, e no dia do juízo ninguém escapará. Mesmo que você não acredite no juízo vindouro, se você acreditar ou não acreditar nesse juízo, você estará lá. E quando chegar esta hora, não vai adiantar você dizer que não sabia. Como diz o texto sagrado, no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação anuncia que há um Senhor, um Criador, um soberano, um sustentador de todas as coisas. E se o homem acreditar ou não, estará diante de Deus. Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, no versículo 19 até o 22, quando ele fala das coisas que foram criadas, as que são visíveis, as que a gente vê e pega, e as coisas que são invisíveis, mas que existem, que a gente sente, que a gente tem a percepção delas, como o ar que nós respiramos. Nós não pegamos, mas nós existimos porque estamos respirando. O vento que você não vê, você não pega, mas você sente ele tocar, bater em você. A Bíblia diz que as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Deus, porquanto és indesculpável, ó homens. Não temos como negar a existência de Deus, o Senhor, o Criador, o sustentador de todas as coisas. E diante disso o juízo de Deus virá, certo? E conforme a Escritura ensina, os terremotos, as pestes, as pragas, a fome, ela vai se alastrar, porque isso é consequência do pecado do homem. Os ensinamentos contrários a Deus, ora, tiraram Deus das escolas, tirando a disciplina de religião, tirando a Bíblia da escola, tirando a Bíblia da biblioteca, tirando a Bíblia de espaços públicos. Dão a Bíblia quando o homem está na cadeia. Não poderia dar a Bíblia, ensinar a Bíblia nas escolas para que o homem não vá para a cadeia, não se torne um estorvo, um prejuízo para a sociedade, prejudicando vidas e famílias, se envolvendo no crime, se envolvendo nas drogas, se envolvendo com o tráfico, se envolvendo com o terrorismo, se envolvendo com tudo que destrói. Porque quando você tira Deus da vida do homem, o homem não é nada. Se você tirar um peixe do mar, o mar continuará sendo o mar e continuará existindo, mas o peixe morre. Se você tirar a árvore da terra, a terra continuará lá, continuará existindo, continuará sendo terra, mas a árvore vai morrer. A mesma coisa é quando você tira a oportunidade do homem conhecer, servir e seguir a Cristo. Ele pode existir, mas ele vai perecer no pecado. E a Bíblia é bem clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Não está falando somente da morte física, mas é a morte espiritual, que é a separação
da criatura com o Criador. É a separação do homem de Deus. E quando isso acontece, meu amigo, o homem vai para a condenação eterna, vai para o inferno e por fim o lago de fogo. Pastor, eu não acredito que haja inferno. Não tem problema se você acredita ou não. Meu dever é lhe avisar. Acreditar é com você. Minha obrigação é informar. Se você acredita ou não, aí o problema já é seu com Deus. Você é que vai para o outro lado, como eu também vou. Eu sei para onde vou. Aqueles que não acreditam no inferno, lamento lhe dizer, quando estiver lá, não tem mais como sair. É uma entrada sem saída. Só tem uma porta de entrada, mas não tem saída. Só quem livra o homem do inferno, da condenação eterna, é Cristo, que morreu na cruz, derramou o seu sangue, o seu santo sangue, para remir os pecadores. E todos os homens são pecadores, inclusive eu. A diferença é que eu creio no que Jesus fez. E no que eu criei, eu mudei o rumo da minha vida. Porque o meu caminho agora é Cristo. E o caminho da vida é apertado, como diz em Mateus 7, 13 e 14. O caminho da salvação é apertado. E esse caminho você só consegue passar com Cristo, porque Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Como Jesus disse a Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele nos chama, através da sua palavra, a segui-lo, a servi-lo, a estar submisso a Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador. E dentro do texto sagrado que citamos de Mateus, de guerras, rumores de guerra, fome, pestes, não é? Como eu citei, nos anos anteriores, no passado remoto, as doenças existiam, terremotos existiam, mas eram locais. As doenças eram locais. Eram endemias ou epidemias, mas nunca pandemia. Pandemia só no século 21. E é tão sério isso, que essa pandemia não será a primeira e também não será a última. Outras virão e não está longe disso acontecer. Provavelmente a probabilidade disso acontecer é agora, no final deste ano de 2023 para o início de 2024. Por quê, pastor? Porque todos os indícios nos apontam para esse fato, para esse ocorrido. Não é? O controle, como o extermínio da população através dessa pandemia não aconteceu como previsto, logicamente que o sistema está preparando outro tipo de vírus, outro tipo de doença que traga maior morticínio à população, porque o objetivo é a redução populacional usando falsos argumentos, mentindo para o povo, não é? E aí vai surgir novas vacinas, que o intuito não é sarar, não é curar, não é defender, não é proteger a vida, pelo contrário, é matar em um tempo breve, para que, segundo eles, né, a vacina é necessária para proteger, mas não tem nada a ver com proteção, tem a ver com extermínio mesmo. Então, dentro desse contexto, você pode ouvir Dr. Paulo Porto, Dr. Zé Balos, Dr. Alexandre Loyola. São pessoas que têm alertado a comunidade, a população, sobre esses acontecimentos. Você pode também ouvir um youtuber muito bom, Daniel Lopes. Ele sempre tem trazido pontos, referências, fatos, provas documentais do que essas coisas vão acontecer e está próximo. Então é necessário que nós, mesmo no caso eu que estou ciente desses fatos e dos
possíveis, não é, acontecimentos, não é para a gente se assustar. Temos um Deus que cuida daqueles que lhe servem, daqueles que são seus. E diante desse contexto, não é, os terremotos que aconteceram, as pragas que estão acontecendo, a fome que está aumentando, é bíblico. Jesus disse que isso iria acontecer. E eu vou trazer aqui para vocês um breve relato de uma pesquisa que eu fiz do século XII até o século XXI. Então eu vou ler para você aqui esse breve relato sobre os terremotos que houve no mundo, não é, do século XII até os nossos dias. Os números que nós vamos ler para você, que está tudo anotadinho aqui, não é? Que é importante que, se você quiser anotar, fique à vontade, que seria de um valor importante para você. Não esqueça de tecer seu comentário no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Escute bem, escute o que eu vou ler. Uma coisa é certa: sempre existiram terremotos, e esta é a razão de várias pessoas duvidarem da profecia de Cristo sobre o fim dos tempos, pois os terremotos já acontecem há vários anos, há vários séculos. Uma pesquisa feita na década de 80 mostra a realidade deste fenômeno, como mostra o quadro a seguir. Os terremotos vêm aumentando de forma assustadoramente com o passar dos anos. O observatório em Estraburgo publicou os seguintes números a respeito da ocorrência de terremotos durante um longo período. Segundo essa lista, mas o número total de terremotos do século XX ultrapassa em muito o do século XIX. Conforme estimativas gerais, do período de 1905 a 1975, morreram 625 milhões de pessoas e 700 mil em terremotos. Mas somente entre janeiro a julho de 1976, houve 1 bilhão 15.500.000 vítimas de terremotos. Vamos agora aos dados, aos números de terremotos do século XII até o século XX. No século XII, houve no mundo inteiro 84 terremotos. No século XIII, 115 terremotos. Veja como aumentou, de 84 para 115. No século XIV, 137 terremotos. No século XV, 174 terremotos. No século XVI, 258 terremotos. No século XVII, 378 terremotos. No século XVIII, 640 terremotos. No século XIX, 2.119 terremotos. No século XX, esse número triplicou, foi para 7.304 terremotos. No século XX. E no século XXI, não temos um valor numérico de terremotos. Visto que esses que eu citei do século XII até o século XX são terremotos propriamente dito. No século XXI, com o sistema sismológico do mundo inteiro, todos os dias há tremores de terra. Porém, esses tremores não são divulgados.
Só são divulgados os tremores em larga escala, onde há mortes, destruição material, no caso prédios, casas, veículos e assim sucessivamente. Esses são divulgados. Então, hoje no século XXI, nós não temos uma estimativa correta da quantidade exata de terremotos que houve e que aconteceu. Daí vem a necessidade de nós estarmos atentos ao que a Escritura diz. Já no século XXI, está aqui, não temos um número exato, visto que a tecnologia em relação à prevenção e ao aviso prévio sobre possíveis catástrofes se avolumam cada vez mais, e mediante a isso, há registros diários. Registros diários. Vejamos quantos terremotos acontecem por dia. Segundo a WWW Apollo 11, como ocorre sem tremores de baixa intensidade, aquilo que eu falei há minutos atrás, abaixo de 2,5 graus diariamente. Mas esse número cresce a cada dia, à medida que novas estações sísmicas são instaladas e também devido à maior sensibilidade dos instrumentos. Os terremotos têm acontecido em número cada vez maior, em espaços de tempos cada vez menor. Os terremotos sempre foi usado por Deus como sinal. Um grande terremoto aconteceu quando Cristo morreu, Mateus 27 e 51. Outra vez um grande terremoto aconteceu quando Cristo ressuscitou, Mateus 28, 2. Um grande terremoto irá acontecer no final da grande tribulação, quando os povos da terra se reunirem em Israel para uma grande guerra contra a nação escolhida por Deus. Apocalipse, capítulo 16, versos 18 a 21, e Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Os terremotos anunciaram a morte e ressurreição de Cristo e também irão anunciar a sua vinda a este mundo. Então, esse breve relato, baseado em dados, em fatos, nos mostra que Cristo Jesus está certo, que a palavra de Deus está correta e é verdadeira e digna de toda aceitação. Que você medite em tudo que nós falamos, que nós expomos, que nós trouxemos, para que você esteja atento. A volta de Jesus está próxima. E se Deus permitir, querendo Deus, traremos outras videoaulas sobre este assunto. Até mais. Querendo Deus, permitindo Deus, estaremos de volta se Ele não voltar, ou se eu não for até Ele. A nossa vida pertence a Deus e o que Ele faz bem feito. Ele sabe o melhor para a minha vida e para a tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus faça você prosperar em todas as coisas. Viva a vida com Deus, viva em paz, viva a vontade de Deus. Seja um instrumento de amor, de graça, de bênção, de justiça para a vida daqueles que desejam servir a Deus na beleza da sua santidade. Viver uma vida que beneficie o nosso próximo, beneficie o nosso vizinho, beneficie nossa esposa, nosso marido, seus filhos, beneficie seu chefe, a empresa que você trabalha, onde você estiver. Seja uma bênção de Deus para este mundo perdido que precisa de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima videoaula, querendo Deus.